esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Exultai sempre no Senhor, nos alertava o profeta Isaías. A minha alma rejubila no Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, exclamou Nossa Senhora, que foi o salmo de resposta da liturgia de hoje. E João Batista, sempre nos dando um anúncio alegre, preparando os caminhos do Senhor. Por isso, dois personagens começam a se dar mais acento nesses dias: Maria Santíssima e João Batista, que veio para preparar e anunciar o Senhor Jesus, preparar os seus caminhos e anunciar Jesus, apontar para o verdadeiro Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Queridos irmãos e irmãs, São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, nos dá umas dicas bem claras e concretas para a nossa vida. Fiquem sempre alegres, rezem sem cessar, continuamente dai graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito. A alegria do cristão contagia o mundo, a humanidade. E neste tempo é muito importante que a gente tenha uma alegria no Espírito Santo. Normalmente, a gente estava acostumado a perceber a preparação do Natal no fim de ano com uma alegria muito eufórica, comilanças, bebedeiras e que levam num vazio existencial. A alegria do Espírito Santo não. Mesmo neste tempo difícil, em que a gente está restringido em se reencontrar devido ao Covid-19, nós cristãos continuamos dando um testemunho alegre por causa da nossa esperança. Deus está conosco, é tempo de reconstruir a esperança, porque nós somos ungidos, a exemplo de Jesus, com a força do Espírito Santo. O profeta Isaías anunciava, e esse é o capítulo 61 de Isaías. E quando Jesus ele vai para Nazaré, a sua terra, depois do batismo, ele abre o rolo do profeta Isaías e toma exatamente estas palavras que nós acabamos de ouvir. Vamos fazer
de forma meditativa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu com a unção para anunciar a boa notícia, a boa nova, o Evangelho aos humildes, aos pequenos, aos pobres. Enviou-me para curar as feridas da alma. São Paulo dizia, procurem estar bem integrados. Não contristeis o Espírito Santo. Não deixem triste o Espírito Santo. Não contristeis o Espírito Santo. Procurai uma vida sem mancha, tanto na alma, quanto no corpo, quanto no espírito. Vejam esse tripé que forma o ser humano. Esta é a visão do ser humano na Bíblia. Esta é a antropologia do ser humano. Dimensão física, corporal, espiritual e de mente. Precisamos manter este equilíbrio, sobretudo neste tempo difícil. Então, esta é a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo. Que vocês não percam a alegria, que vocês rezem sem cessar e que continuamente vocês deem graças ao Senhor. Então, ter esta certeza, o Espírito Santo que desceu sobre Jesus no dia do seu batismo e que revelou a partir daí a sua dimensão messiânica neste mundo, ele se revelou como o Messias, aquele que deveria ser o portador da salvação desde o povo de Israel. Ele parte na sua missão com esta força do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito habita em nós, porque nós somos batizados na água e no Espírito Santo. Esta é a alegria que deve contagiar o cristão, a alegria no Espírito Santo. Por isso, exultemos no Senhor, nele nos alegremos. Que a exemplo de Maria, a gente também possa se alegrar pela vinda do Senhor Jesus. E que a gente faça das palavras que ela proclamou no encontro com sua prima Isabel, nossas, que é o salmo que nós rezamos hoje, que é do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. A minha alma se alegra no Senhor e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Eis que todas as gerações hão de chamar-me de bendita. O Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas e santo é seu nome. Maravilhas fez conosco o Senhor. Por isso nós o exaltamos. Por isso nós o reconhecemos como nosso Senhor. Que os nossos corações possam se preparar bem para a chegada deste Natal. Que seja uma verdadeira manjedoura, como preparamos aqui neste altar, diante do altar. Primeiro domingo, procurando ter a empatia com as pessoas. Segundo domingo, cuidado. E hoje a palavra que norteia este dia, esta semana, é solidariedade. Nós sabemos que precisamos fazer cada dia mais um caminho de caridade entre nós. Solidariedade, caridade, podem ser sinônimos. Quando a gente se empenha por cuidar uns dos outros, sobretudo em tempos mais difíceis. Como é bom quando a gente está aflito, receber consolo. Como é bom quando a gente perde alguém, receber conforto para a nossa alma. Então, assim nós devemos caminhar a nossa vida. Não indiferentes, pelo contrário, compassivos, empenhados para que o outro esteja bem. Por isso, este tempo é um tempo que a gente deve ser testemunhas de Cristo, da sua luz, para que as pessoas reencontrem verdadeiramente o sentido do viver. É tempo de reconstruir a esperança.